Vamos lá. Pode começar? Olá a todos, bem-vindos à nossa catequese. Vamos começar invocando a Santíssima Trindade, fazendo uma oração para que nós possamos assimilar tudo o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, gente, hoje o nosso tema é a Eucaristia. Eu queria começar conversando com vocês sobre o que é a Eucaristia. Muita gente já ouviu falar e muita gente sabe o que é a Eucaristia e sabe o que significa a Eucaristia porque participa das missas. Mas vamos colocar uma interrogação, será que a gente sabe mesmo? Bom, para começar, Eucaristia, quando se fala em Eucaristia, a gente já lembra logo da hóstia consagrada, não é isso? Ah, mas não é isso, Sol? É. Só que vamos aprender pelo começo, né? Pelo radical, pelo que realmente significa. Eucaristia quer dizer ação de graças. Né? Por que, então, a hóstia consagrada, a gente tomar a Eucaristia, o que tem a ver ação de graças com tudo isso? Bom, então vamos lá. Jesus, ele era da religião judaica, né? E a religião judaica, ela sempre teve o pão e o vinho como os alimentos principais da mesa dos judeus. E toda vez que o judeu sentava à mesa para tomar a sua refeição, ele dividia o pão, dividia o vinho, dividia os alimentos e dava graças. E era uma ação de graças aquela alimentação. E Jesus veio dessa religião judaica. Então, aproveitando a religião judaica, aí a gente vai chegar no cerne da questão que é o corpo e o sangue de Jesus, né? Aproveitando a religião judaica, quando Jesus foi viver a sua paixão, se a gente lembrar bem pela história, foi numa Páscoa judaica. O que era a Páscoa judaica? A Páscoa judaica era um tempo que os judeus comemoravam a passagem de Moisés pelo Mar Vermelho e a libertação daquele povo para aquele povo seguir para a Terra Prometida. E essa passagem era comemorada pelo povo hebreu e o povo judeu, e, enfim, aí veio a tradição até chegar em Jesus. No dia da Páscoa judaica, costumava-se fazer uma ceia em ação de graças a esse acontecimento. E nessa ceia fazia-se lá, né, também a partilha do pão e a partilha do vinho, que era a ação de graça. E Jesus, como judeu, quando ele foi viver a sua paixão, foi exatamente nessa época de Páscoa. Então, se a gente for ver pelos evangelhos, ele chegou em Jerusalém para passar a Páscoa, e ele foi passar a Páscoa juntamente com os seus discípulos. Quando ele estava passando a Páscoa com os seus discípulos, ele fez a partilha do pão e do vinho, assim como era de costume, mas com um grande diferencial. Ele sabia que ia estar passando ali a sua Páscoa, e pela Páscoa de Jesus, a morte e a ressurreição, ele começou a transformar aquele ato
que era um ato de Deus, num ato cristão, que era o ato do seu corpo e do seu sangue ser oferecido ali naquele momento pela salvação dos pecadores, né? Por isso que a gente diz, né, que ele é o cordeiro imolado, porque naquela época também os judeus imolavam o cordeiro e dividia a carne do cordeiro. Então ele é o verdadeiro cordeiro de Deus imolado. E ele fez a partilha do pão e do sangue ali naquela hora, porque ele sabia que a partir daquele momento, ele próprio, em carne e osso, em carne e sangue, estaria ali todos os dias naquela Eucaristia, naquela ação de graça, dali para frente, quando a igreja dele fosse fundada e até hoje, 2000 anos depois. Então, é mais ou menos essa história para vocês entenderem por que a gente chegou aí. Mas tem o principal dessa história toda. Mas o que é Eucaristia, Solange? É simplesmente o partir do pão? E por que a gente fala que é o corpo e o sangue de Jesus? É de verdade? Aí que entra o mistério da nossa fé, né? Cada vez que existe, qualquer lugar do mundo que for rezada, for né, celebrada uma missa, o sacerdote, na hora de fazer ele quando ele está fazendo, né, a consagração, na hora de fazer a consagração daquele pão, que é um simples, a hóstia, né, que hoje é a hóstia, que é um simples pedaço de pão feito de farinha, e aquele vinho, que é um vinho normal, comum no sangue de Jesus, ele está transformando. Então, o que ele faz? Ele, naquele momento em que ele faz a consagração, ele deixa o pão, aquela hóstia simples que veio lá, né, foi comprada conforme é vendido em qualquer, né, em lugares apropriados, mas é vendido, né? Ele deixa de ser aquele pão e aquele vinho deixa de ser aquele vinho e passa a ser o corpo e o sangue de Jesus. E como que isso acontece? De uma maneira misteriosa, né? Quando o padre fala assim, eis o mistério da nossa fé. Vocês já perceberam isso? Então, na missa, prestem bem atenção. Tem uma hora que ele fala o corpo e o sangue de Jesus. Ele ergue, né? E fala, eis o mistério da nossa fé. Aquela hora, geralmente toca um sininho. É o momento da chamada transubstanciação, né? Naquele momento ali na consagração, existe a transubstanciação. Aquele pedaço de pão ou aquela hóstia que é feita de farinha de trigo, ela deixa de ser uma hóstia de farinha de trigo e passa a ser o corpo e o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, e o vinho passa a ser o sangue de Jesus, de uma forma misteriosa. E quando a gente consome, né, através ali que o ministro ou o padre vem e, né, dá a hóstia e o corpo e o sangue de Jesus ali, você comunga, você está comungando, já vem de comum, né? Está comungando, comendo, tendo comunidade com o próprio Cristo. E aí você, como comungando o próprio Cristo, que é carne e é sangue, você passa a ser carne e sangue dele também. É comum a ele. Ou você passa a ser, você e ele passam a ser a mesma matéria, mais ou menos ali por um momento terem uma conexão tão grande que passa a ter ser a matéria, né? Ser uma só matéria. Então, tecnicamente, gente, é isso. Agora, espiritualmente falando, o que é você poder tomar o corpo e o sangue de Jesus? Ter
parte com ele 100% ali. É você abrir mão de você, e a partir do momento que você toma a Eucaristia e que ela entra no seu corpo, que o sangue vai, né, na sua corrente sanguínea ali, você passa a assimilar, a viver o próprio Cristo dentro de você. É isso que é a essência da comunhão, da Sagrada Eucaristia. Foi nisso que Cristo pensou, e ele dizia isso quando ele, né, se fez matéria para poder se dar a nós na Eucaristia. Quando ele morreu e ressuscitou, quando ele foi, né, para a sua glória, ele falou: olha, eu vou, mas eu vou estar com vocês todos os dias. Foi uma promessa que ele fez. E ele está conosco todos os dias. Aí a gente fala, ele está de uma forma espiritual. Sim, porque ele é Deus, ele está de uma forma espiritual, lógico. Mas ele está de uma forma material, através da Eucaristia. Porque todos os dias, menos na Sexta-feira Santa, todo santo dia, os 364 dias do ano, existe a celebração da Santa Missa. Tem que ser celebrada a Santa Missa todos os dias, e todas as missas, toda vez que se celebra uma missa, o corpo e o sangue está ali. Jesus em carne e sangue está ali, vivo, em matéria. Então, ele está conosco todos os dias. Então, esse é o grande sentido, né? E existe também, mas como assim, Solange? O que eu estou comendo não é carne humana, né? Será que é mesmo? E aí vem aquela grande dúvida. Bom, aí é o mistério da fé, ou você acredita ou não. Muitas pessoas não acreditaram. A gente tem uma história, é uma história que aconteceu há muitos anos, né, no século XIII, eu acho, não me lembro qual século, mas há muito tempo, na Itália, um padre, na verdade ele era um padre alemão, ele teve essa mesma dúvida. Todas as vezes que ele ia celebrar, né, ali fazer a consagração, ele ia celebrar a missa, e ele falava, mas será mesmo que esse pedaço aqui de pão, de hóstia, essa hóstia, se transforma no corpo de Jesus, na carne de Jesus, né, como espécie? E ele tinha muita dúvida, e uma vez ele estava lá na cidade dele, lá na Alemanha, ele falou assim, não, eu vou lá na Itália, eu vou conversar isso com o Papa, porque naquela época, né, acho que foi 1200 e alguma coisa, não me lembro o ano, gente, desculpe que era para eu ter anotado, eu acabei me esquecendo, mas faz muito tempo. Na Idade Média. E o que acontece? Naquela época tinha-se mais acesso. E ele pegou e falou, eu vou lá na Itália e vou conversar com o Santo Padre sobre isso. E foi. Aí, quando ele, na caminhada dele, né, da Alemanha para a Itália, ele parou numa cidade chamada Lanciano, que era uma cidade medieval lá na Itália, e ele foi celebrar a missa, e na hora que ele estava celebrando, veio aquela dúvida no coração dele, ele pegou a Eucaristia, levantou, né, a hóstia, ele levantou a hóstia, e quando ele falou, né, eis o mistério da nossa fé, aquela hóstia verteu sangue. E aí aconteceu o chamado milagre eucarístico. Aquela hóstia pingou sangue da hóstia. Aí guardou-se, né, aquela matéria. Ele entrou em contato com o Papa na época, e até surgiu, até foi desse acontecimento que surgiu a festa de Corpus Christi, né? Porque aí o Papa estava em uma outra cidade, de Oviedo, pediu para que aquela matéria que tinha vertido sangue, que até então, né, todo mundo queria saber se realmente era sangue, se não era, porque a igreja tem esse cuidado, né, de fazer todos os exames para ver se realmente
é um milagre eucarístico. Aí fez-se para levar, né, a hóstia que estava vertendo sangue para outra cidade, daí foi feito uma procissão, porque o Papa naquela época falou, não, a gente ainda não sabe se trata ou não do corpo de Cristo, mas vamos dar devida atenção. Então vamos trazer com toda a honra, porque se for Cristo, é Cristo, então a gente tem que dar honra. E aí surgiu a procissão, uma das primeiras procissões, né, de Corpus Christi. Isso conta a história, né? Mas, enfim, gente, como acaba essa situação, essa história? Acaba que foram feitos todos os exames na época, e até hoje existe esse milagre eucarístico. Ele está lá na cidade de Oviedo, hoje lá na Itália. As pessoas podem ver, tá lá. Foi feito na época, mas Solange lá, sei lá, há 600 anos, a tecnologia era outra. Era, concordo com vocês. Só que foi feito, e é feito sempre os exames DNA, tudo isso que a gente conhece. E o que foi constatado? Que realmente aquela óssea se transformou num pedaço de carne do miocárdio, né? E aquelas gotas que pingaram, né, da hóstia, realmente é sangue. E aí, recentemente, até saiu uma pesquisa dizendo o seguinte, que é sangue O positivo, que é um sangue mais raro que tem, que é o doador universal. E aconteceram outros milagres eucarísticos, diversos, pelo mundo todo. E toda vez que se faz o exame, dá sempre a mesma coisa. Carne do miocárdio, né? É a carne do miocárdio, do coração. As pesquisas mais modernas hoje falam que, inclusive, que naquele pedaço, né, de carne que é o milagre eucarístico, pode-se constatar até que a pessoa que é dona daquela carne passou por flagelo. Olha só, gente. Até isso hoje eles já conseguem, pelo enrijecimento, assim, pelas técnicas hoje, que a gente sabe que a medicina está, né, cada vez mais avançada. Então, esses milagres eucarísticos aconteceram para as pessoas que duvidam, né? E a gente não sabe porque Deus tem os seus motivos, mas ele resolveu fazer com que esses milagres eucarísticos aconteçam para que as pessoas realmente tenham aí a certeza de que naquela hora que é feita a consagração, não é mais um pedaço de carne, um pedaço de pão normal, e aquilo, né, não é mais um vinho, mas sim o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é importante a gente saber disso. E por que é importante que nós comunguemos? Porque o cristão, ele quer ser igual a Cristo, né? Qual que é a grande meta nossa como cristão? É ir para o céu? Egoísta isso, né? Eu quero ir para o céu e que se dane tudo. Não, né? A grande meta nossa como cristão é sermos iguais a Cristo. Porque sendo iguais, né? Sendo iguais a Cristo, nós estaremos fazendo aquilo que Ele quer, que é refletir Deus para que as pessoas possam enxergar Deus. Né? Então, a grande missão do cristão, quando se fala na missão do cristão, é exatamente isso, mostrar Cristo para as pessoas e refletir Cristo, ser igual a Cristo. Então, a Eucaristia é uma maneira física da gente se alimentar dessa fé, e cada vez que a gente se alimenta, a gente cada vez mais refletir Cristo, para que as pessoas possam acreditar no ressuscitado. Essa é a grande missão do cristão, refletir
o que realmente Cristo é, né? Então, gente, resumidamente, queria passar para vocês essas palavras, né, contando um pouquinho aí da história da Eucaristia e falando um pouquinho para vocês sobre isso, né, sobre o grande, vamos assim dizer, benefício de se tomar a Eucaristia. É o fortalecimento mesmo dessa nossa fé e essa comunhão, essa junção com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais junto a gente tiver dele, mais força de fé a gente vai ter. Se a gente vai quebrando e se afastando, a gente vai sofrendo as ações do mundo. É verdade? Então, a comunhão aproxima a gente. Né? O próprio nome já diz, comunhão. Então, esse é o grande benefício. E é a grande fé, né? É o grande sinal do amor de Cristo por nós, né? Eu estava até lembrando aquela musiquinha que fala assim: como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão só por amor, né? Então é uma música que eu o dia inteiro fiquei lembrando. Hoje eu falei assim, eu vou lá falar sobre o Eucaristia, fiquei lembrando dessa música. É exatamente isso, né? Como um Deus tão grande e soberano se transforma num pedacinho, né? Dá um pedacinho dele para ficar dentro da gente ali, em comunhão com a gente, para fortalecer a gente. Isso é a essência da Eucaristia, né? Então, gente, muito obrigada. E vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Eu queria pedir para Nossa Senhora, nossa mãe, né? Que a gente foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente acabou de comemorar. Então, vamos pedir para Nossa Senhora Aparecida, a mãe de Jesus, para nos abençoar e nos ajudar a assimilar cada vez mais a palavra do Filho dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.